Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por estar aqui com a gente na TV Alemes. Bom, logo no finalzinho da sessão, ainda repercutindo o assunto de ontem aqui do Redação Final, o deputado Zeca do PT cobrou a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Casa com relação a uma apuração, uma ação da Casa também aos postos de combustíveis do Estado não estarem repassando a queda nos preços que foi anunciada pela Petrobras. A deputada Gleice Jane, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, então anunciou para o comecinho de julho uma audiência pública da Comissão de Direitos do Consumidor para discutir com os entes relacionados a esse assunto, setor dos postos, PROCON, se realmente esses valores chegaram ou não à bomba até o bolso do consumidor. Falar agora de CCJR, que se reuniu um pouquinho mais tarde hoje, a partir das 8h50, aqui você também acompanhou ao vivo aqui com a gente, CCJR, que fez a devolução hoje da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Ana Paula Gimenez acompanhou. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul analisou nesta semana o projeto de lei 138 de 2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para o ano que vem. A proposta foi enviada pelo Poder Executivo e estima uma receita total de um pouco mais de 27 bilhões, já incluídos os recursos da Previdência Estadual. No total, 17 emendas parlamentares foram apresentadas ao texto original. Dessas, 14 foram rejeitadas. Uma foi retirada pelo autor e 2 foram aprovadas pela comissão. Agora, a matéria vai para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, que deve devolver o projeto até o próximo dia 24. O acordo de liderança prevê que a votação em primeira deve acontecer já na próxima quarta-feira, dia 25. Pois é, então a expectativa da votação em primeira da LDO para a próxima quarta-feira, como a Ana explicou, ainda passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. É uma característica das leis orçamentárias, além da CCJR, já na primeira discussão, também passar pela CFO. 11h10. Então agora vamos para a ordem do dia, os projetos que foram analisados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. A gente começa trazendo aqui em redação final o projeto de lei de número 257 de 2024 do Poder Executivo, matéria aprovada em sua redação final, que traz aí medidas de incentivo à quitação de dívidas ativas já em âmbito administrativo. Aquelas dívidas irrecuperáveis que o governo assim as classifica, que nós comentamos ontem, que ontem, terça-feira, foi a votação delas em segunda discussão. O governo, nesse projeto, traz possibilidade de desconto nos juros, na multa, o uso de créditos tributários para fazer a compensação dessa dívida ativa, que o governo, como eu disse, explica e cataloga, classifica como irrecuperável ou de difícil recuperação. Matéria, então, agora indo para a sanção do governo após a sua aprovação em redação final. O próximo projeto da sessão de hoje, aprovado, projeto de lei de número 9 de 2024, a autora é a deputada Mara Caseiro, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, que trata da divulgação do protocolo Não é Não. O Gustavo Fax é quem explica tudo isso pra gente. Aprovado em segunda discussão, o projeto determina a divulgação do protocolo Não é Não em festas, eventos, casas noturnas e outros espaços de alta incidência de vulnerabilidade. A medida visa garantir o respeito ao consentimento, promovendo segurança, dignidade e acolhimento, especialmente para mulheres e pessoas em situação de risco. Com bases em diretrizes federais, o texto também fortalece os canais de denúncia e o acolhimento às vítimas, reafirmando o compromisso do Estado com os direitos humanos. O projeto que vem mais uma vez reforçar a importância de nós combatermos todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, seja física, seja psicológica. Nós queremos divulgar a importância para não constranger a mulher, para a pessoa saber que ela tem que ter o respeito. Eles estão lá numa festa, se divertindo, mas não pode ultrapassar esses direitos que nós mulheres temos muitas vezes, de não querer dançar com uma determinada pessoa, de não querer ficar com uma determinada pessoa, né? E muitas vezes muito mal compreendida por essa
pelos homens, né? O protocolo Não é Não é mais do que uma campanha. É um compromisso com o respeito e a dignidade de todas as pessoas. O projeto quer tornar essa mensagem cada vez mais visível e clara, principalmente em locais onde o assédio costuma acontecer com mais frequência. A expectativa é que com a nova lei, Mato Grosso do Sul se torne uma referência na proteção e valorização das mulheres. Nós temos uma geração que está vindo agora, para que essa nova geração entenda a importância de respeitar a mulher, de não discriminar e de saber que homens e mulheres nos direitos têm que ter igualdade. Nós temos que ter equidade, né? E por conta disso, então, acho que todo e qualquer projeto que entre nessa casa, toda e qualquer lei que possa promover esse combate à violência, essa consciência, ela é muito bem-vinda e a gente tem que falar, a gente tem que discutir, a gente tem que levar para as escolas, a gente tem que levar para a nossa casa, na educação dos nossos filhos, na educação pública, a importância de nós respeitarmos os direitos das mulheres. Pois é, matéria então aprovada em segunda discussão, mas antes de ir para a sanção, vai passar por uma votação em redação final, por ter sofrido emenda ao longo da tramitação. Próximo item também votado na sessão de hoje, o PL 88 ele estava pautado para a sessão de hoje, autor é o deputado Paulo Duarte, mas não foi votado, fica pautado então para a próxima sessão. E o quarto item pautado para hoje, projeto de lei de número 116 do Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, que dá a denominação à sala do Tribunal do Júri, lá na comarca de Porto Murtinho. A gente sempre explica, né? Essas homenagens, elas tramitam de maneira reservada, mas que após a aprovação é dada a ampla publicidade ao nome, né? Que vai receber então a sala do Tribunal do Júri lá no Fórum de Porto Murtinho. Esses, então, foram os 3 projetos aprovados na sessão de hoje. Os deputados que também deliberaram sobre 2 requerimentos, 32 indicações, 2 moções de aplauso, 4 moções de congratulação estavam pautadas, mas 3 foram votadas e 6 moções de pesar. Esse, então, o balanço aí da votação de hoje durante a ordem do dia. 11h13, ainda repercutindo a fala de ontem na tribuna, o deputado Paulo Duarte anunciou durante a sessão de hoje que formalizou uma denúncia ao Ministério Público Federal com relação ao estado da BR-262. É uma representação ao Ministério Público Federal, ao procurador-chefe da Procuradoria da República aqui no Mato Grosso do Sul. É uma representação em face do que tem acontecido, como foi extensamente falado não só por mim, como outros deputados e deputadas. A situação é crítica de abandono que vive a BR-262, principalmente no trecho entre o Buraco das Piranhas e a ponte do Rio Paraguai, que aconteceu, inclusive, um gravíssimo acidente nesse final de semana. Então, essa representação é para que, através do Ministério Público Federal e, posteriormente, da Justiça, consigamos aí que seja instalada de forma definitiva, né, uma balança no trecho ali entre Corumbá e a ponte do Rio Paraguai, porque é justamente no trecho entre a ponte e o Buraco das Piranhas que tem o trecho que é construído sobre um aterro, e também a ponte sobre o Rio Paraguai. Nós temos um tráfego intenso de caminhões sem hoje um controle de pesagem fixo, o que faz com que os caminhões transitem por essa região, por esse santuário ecológico, sem nenhum controle de pesagem, levando aí o que aconteceu, como eu disse, nesse final de semana, inclusive a tragédias, como foi nesse final de semana, com a morte de 2 pessoas. Então, fazemos hoje essa representação ao procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado de Mato Grosso do Sul, para que as providências sejam tomadas e, efetivamente, essa situação de abandono seja revertida. Ainda falando em rodovias, o deputado Caravina cobrou o governo do estado na sessão de hoje pela retomada da fiscalização de trânsito pela Polícia Militar Rodoviária nas rodovias estaduais. Demanda apresentada pelo vereador Nene, deputado Amaralá, do município de Eldorado, que expressou preocupação quanto à paralisação das atividades da Polícia Militar Rodoviária Estadual nas rodovias de Mato Grosso do Sul, desde o dia 31 de março,
quando encerrou o convênio entre a corporação e a AGESU. Essa matéria foi veiculada num site, então é motivo de preocupação, o requerimento é para a gente entender o que aconteceu. A informação é de que, por falta desse convênio, a Polícia Rodoviária Estadual não pode elaborar boletins de ocorrência, por exemplo, de acidente de trânsito nas rodovias estaduais. Os usuários estão tendo que vir até a AGESU para fazer o registro, porque, por falta desse convênio, a Polícia Rodoviária não pode fazer esse atendimento. Então, isso é preocupante e é um assunto importante, e nada melhor do que a gente oficiar o órgão responsável. Estou mandando aqui para a Sejus, porque o convênio é com a Sejus, tem interveniência também da AGESU, mas a resposta da Sejus vai poder nos informar o que aconteceu e o principal, o que pode ser feito e que deve ser feito para que essa situação seja normalizada. Volto a repetir, destacando a importância do trabalho da Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias estaduais e a necessidade desses policiais fazerem esse atendimento no caso de acidente de trânsito, todos os atendimentos de trânsito nas rodovias estaduais. 11h18, agora a redação final vai para os destaques do site da Lemes. Cláudia, oi, Thiago. Bom dia. Bom a gente dia. Ontem já tinha falado dessa reunião ontem para discutir o Morenão e o site trazendo então o balanço dessas discussões, né? A audiência pública de ontem foi bem decisiva, porque essa decisão de ontem já vem de um resultado de uma audiência na Casa de Lei sobre o assunto do qual o deputado Pedrocian está discutindo. Então, o estádio Morenão, né, que está fechado desde 2022, a previsão era reabrir em 2023, mas ele continua fechado. Então, há uma discussão em torno de passar a titularidade, né, de público-privada, passar a público-privada e sair da Universidade Federal para que o governo do estado consiga ali administrar essa questão da reforma do Morenão. Isso, assim, numa linguagem bem simples, é isso. Já foi aprovada por uma reunião do Conselho, né, através de uma resolução, tem um conselho de discutir esse assunto dentro da Universidade Federal. E esse conselho, através de uma resolução, já passou é como se fosse, Thiago, uma possibilidade, uma sessão para que o governo faça isso, né? A transferência de titularidade. E então, isso foi decidido, acordado, e o governo do estado sinalizou positivamente, né? Veio representantes da Universidade Federal, representantes da Secretaria, né? Que a gente falou ontem, da Secretaria de Cultura, Turismo. Então, a reunião de ontem traz também uma nova data para se continuar a discussão em torno do Morenão, porque não é um assunto assim a curto prazo, né, Thiago? Não resolveu só ontem. É um assunto que eles acreditam que é de médio a longo prazo, mas também prevendo a possibilidade de uma abertura parcial do estádio. Então, para que os jogos continuem acontecendo, em especial os jogos do campeonato estadual no nosso Morenão. É isso aí, né? Todos os detalhes, então, al.ms.gov.br. Muita gente participou dessa reunião ontem, né? Então, todos os detalhes estão por lá. É isso. É isso aí, legal. Vamos encerrar a redação? Vamos. Agradeço muito pela sua audiência ao longo de toda essa semana. Lembrando, né? Amanhã é feriado de Corpus Christi, né? Então, muita gente aproveita para viajar. Desejo um excelente feriado para todo mundo. Mas ao longo da nossa programação aqui da TV Alemes, nas mídias sociais da casa, você segue muito bem informado, com um resumo também completo de tudo que de mais importante aconteceu no Jornal Parlamentar. Mais uma vez, muito obrigado, excelente feriado. E o Redação volta na semana que vem, terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau. Tchau.